Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos. Sou autista, sou formado em educação física. Tenho hiperfoco em Fluminense Titanic e leitura bíblica. Vamos para a nossa devocional de hoje do livro Priorize Deus. Dia 108. Árvore que dá frutos. Sabemos que é da vontade de Deus que venhamos a dar frutos, conforme disse Jesus no Evangelho de João. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, verso 2. O propósito de Deus é que nos frutifiquemos. Por isso, acredite que está chegando o tempo de frutificar e que toda semente que você semeou há muito tempo agora gerarão muitos frutos. Portanto, não fique triste porque Deus está tirando alguma pessoa de sua vida. Isso está acontecendo porque Ele está limpando e podando a árvore que você é. Ou seja, Ele está retirando tudo o que o afasta dele. Pode parecer que algumas coisas saíram do lugar, mas, na verdade, é Deus preparando tudo para um novo tempo em sua vida. Você é uma árvore escolhida para dar muitos frutos. Acredite que está chegando o tempo de frutificação, ou seja, creia que você é uma árvore que frutifica e seus frutos glorificarão o nome do Senhor. Deixe os seus frutos falarem por você. Quais são os seus principais frutos ao longo da caminhada? Plano de leitura B, 1 Reis 21 a 23. Vamos ler aqui. Ligar aqui o iPad. Ligar o iPad. Já era para eu ter ligado, né? Tá ligando aqui. Enquanto tá ligando, você já deixou seu like, compartilhou esse vídeo, se inscreveu no canal, deixou aqui nos comentários de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Compartilhe esse vídeo com geral, hein? Sei que você tem aquele grupo de trabalho, aquele grupo da família. Pode espalhar esse link aí, esse vídeo aí para geral, hein? Para geral ser abençoado. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Reis. Ué, Primeira Reis 21 a 23? A Primeira Reis só tem 21 capítulos? Pô, Primeira Reis só tem 21 capítulos. Ué, até o 23. O livro de Reis só tem 21 capítulos? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Entrar aqui no YouTube e fazer uma coisa aqui diferente. Ver se vai dar certo. Ver aqui se vai dar certo. Ver como vai ficar, ver se vai dar direitos autorais. Senão eu corro depois na próxima leitura Bíblia falada. Deixa eu ver. Primeira Reis 21. Cid Moreira não dá. Aqui. Primeiro Reis, capítulo 21. Sucedeu depois disso o seguinte. Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei da Síria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse:
Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nadab foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o Jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Agora a gente vai ler o livro de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor.
Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes escornearás os ciros até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote e Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote e Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com quê? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o Senhor: Metei este homem na casa de cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isto vós, todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir.
Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos ciros, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão do exército que dizia: Cada um para sua cidade e cada um para sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e à casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Deixa eu ver aqui se tem. 1 Reis, capítulo 20. Deixa eu ver aqui se tem 1 Reis 23. Deixa eu ver aqui se tem. Tem não. 1 Reis 23 não tem. Um erro aqui do Kindle, do Prudência de Deus, o livro de Reis só vai até o capítulo 22. Deixa eu pesquisar aqui no Google. Pesquisar aqui no Google só para gente não ficar sem leitura bíblica. Vamos ver aqui. Pesquisar aqui no tio Google. Quantos capítulos tem o livro de 1 Reis? 22 capítulos, não tem 23, tá certo? A Bíblia aqui impressa tá certa. 22 capítulos. Então, gente, essa foi a nossa devocional de hoje, do livro Priorize Deus. Seu Deus e Pai, de mais de dia e seus 10, porque a gente todas as pessoas que ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra vai gerar fruto em nossos corações. Então, colocar para tudo que vamos aprender, que você esteja conosco durante todo esse dia. Esteja levando minha irmã e meu cunhado até o Rio, só para aquelas fotos pré-casamento,
Lá, Gabriel Reis, você esteja os abençoando por gente do mal, esteja livrando gente deles todo o perigo da estrada, esteja conduzindo aquele ônibus, também com o Gabriel, que ele possa fazer um trabalho de excelência, como nós sabemos que ele faz. E também que hoje vamos estar comemorando o aniversário do Gerson, esteja abençoando a vida deste teu servo, está liderando a equipe de louvor lá na Igreja Batista da Praça da Bandeira, que ele seja o centro, que ele venha estar no centro da tua vontade, Senhor. Também com a Manuzinha, que está se recuperando em cirurgia, deve ter alta hoje, e que o seu pai está trazendo Manuzinha, Marco de Apolo, Tati, guardar sob sua proteção. Pede isso em Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, adicione a notificação, discute comentários de oração. Eu vou estar muito de orar por você e com você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.